Convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2, e nós vamos ver a partir do verso de número 13. Colossenses, capítulo de número 2, a partir do verso de número 13. Amém? Diz assim o texto: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Deus abençoe, Paulo. Hoje nós iremos falar, irmãos, sobre os efeitos da supremacia e do triunfo de Cristo. Os efeitos da supremacia e o triunfo de Cristo. O texto que nós lemos, Paulo, ele, ciente dos muitos problemas que ocorriam na igreja de Colossos, problemas esses que, inclusive, em oportunidades passadas tive a condição de apresentar aqui aos irmãos alguns desses pontos. Paulo, ciente de todos os problemas que envolvia a igreja de Colossos, como por exemplo, Paulo conhecia o fato de que a igreja de Colossos era uma igreja muito dada ao gnosticismo, por exemplo, que a título de conhecimento dos irmãos, no gnosticismo, que muitos entendem que foram os gregos que iniciaram, e não foi, mas foram os judeus que iniciaram, não com esse termo gnosticismo, mas com o termo conhecido pelos irmãos, acredito, talvez alguns, de Cabalá. Quando os judeus, principalmente os da tribo do sul de Judá, foram levados cativos pelos babilônios em 3 ocasiões, em 603 a.C., 597 a.C. e 586 a.C., sendo esta última a que fez com que os babilônicos destruíssem o templo. Quando estes judeus foram levados cativos para a Babilônia, com o passar do tempo, quando eles retornaram para a região de Judá, os judeus que saíram não foram os mesmos judeus que voltaram. Tanto é que os irmãos sabem das histórias de Esdras e Neemias, um responsável de levantar os muros e o outro, Esdras, responsável de ser aquele que conduziria o povo novamente para Deus. Quando estes judeus retornaram para o sul de Israel, principalmente os da tribo de Judá ou da região de Judá,
eles trouxeram muito misticismo da Babilônia, criando a partir daí a linha que podemos assim definir, mitológica talvez, ou mais esotérica, que era a condição de dar uma simbologia mítica a tudo aquilo que era as sagradas escrituras que eles tinham naquela época. Então, a partir daí surge a Cabalá. Hoje a gente vê muitos artistas aí, quando vai ter uma criança, um filho, eles recorrem à Cabalá, à numerologia judaica, para saber qual que é o nome adequado para dar para aquela criança, se aquela criança vai ser próspera ou não. Então eles recorrem a essa mitologia, esse esoterismo judaico, para apresentar um nome a essa criança. Depois daquilo que é conhecido por nós como o silêncio de Deus, aqueles 400 anos, no término das profecias até o livro de Mateus, quando surge e levanta ali Macabeus, seus filhos, o levante dos Ptolomeus, a ascensão do Império Romano e o helenismo que cresceu da época, os gregos apadrinham a Cabalá. E o nome apropriado ou equivalente a Cabalá na linguagem grega é a Gnosis. Percebeu? Então, que foram com os judeus que começaram isso. E a gnose nada mais é que um meio pelo qual dar uma significância mitológica, esotérica, talvez, entre aspas, eu posso dizer espiritual, a todas as coisas relacionadas à humanidade. E com isso se alastrou no mundo romano. E como Colossos, e os irmãos sabem também, já foi falado aqui, era uma cidade conhecida como uma província romana, este conceito da gnose se proliferou, atingindo a toda a sociedade de Colossos da época. Então Paulo, ele sabia disso. Paulo, ele tinha o conhecimento. Ele conhecia o solo. Ele conhecia o terreno. E quando Paulo, ele escreve aos Colossos e envia a carta aos irmãos da igreja de Colossos, ele tem um interesse, de tantos interesses que tem, mas um interesse em demonstrar aos irmãos da igreja de Colossos que acima de qualquer conhecimento, que acima de qualquer achismo, que acima de qualquer opinião, que acima de qualquer superficialidade, que acima de qualquer questão pessoal, que acima de qualquer ciência, que acima de qualquer tratado ou lei romana, Cristo triunfou sobre todas elas.